E quem fica é quem sofre, gente. A chefe de cozinha denunciou à polícia que o marido, cadeirante, foi alvo de discriminação. Estavam me contando hoje o que aconteceu no bairro Santo Antônio, na região centro-sul de BH. É difícil de você acreditar. Nós pedimos um repórter para ir conversar com essa pessoa ao vivo, para que você em casa consiga perceber a crueldade e a forma como essa pessoa foi tratada. O Rômulo Martins está ao vivo aqui no Brasil Urgente Minas. Rômulo, muito boa tarde. Muito boa tarde, WT, boa tarde a todos. WT, uma história terrível, tá? Foi bem aqui nessa esquina, foi nessa passagem aqui de pedestres que tudo aconteceu. Eu estou aqui com a Juliana, que é a esposa do Pedro. O Pedro ainda não está se sentindo muito bem com essa história, né? E a Juliana está aqui para contar os detalhes de como aconteceu essa história de discriminação do que era para ser apenas uma chegada ao restaurante da família. Não é isso mesmo, Juliana? Boa tarde. Isso, então. Esse fato ocorreu na quinta-feira de noite, né? Eu estava vindo com meu marido, junto com a cuidadora, em direção ao restaurante, e quando a gente chegou aqui nessa esquina, na faixa de pedestres, em frente à rampa do cadeirante, havia um carro estacionado, né? Isso é uma cena recorrente aqui nessa esquina, infelizmente. Então eu decidi ir até o bar em frente aqui, atravessei, procurei identificar quem era o proprietário do veículo. Aí eu identifiquei, confirmei com ele se o carro era dele mesmo, e ele disse que sim, ele levantou. E nós viemos caminhando em direção ao veículo. No caminho, por ser uma cena que sempre acontece aqui, eu perguntei para ele se ele não tinha vergonha. E aí ele me respondeu: não, eu sou escroto, eu vou retirar o carro assim mesmo. Beleza, ele veio, entrou dentro do carro, deu ré, enquanto a gente atravessava a rua. E aí ele veio na nossa direção, na direção minha, da Raquel, que é a cuidadora dele, né? E por trás ele falou assim com a gente: tchau, cadeirante, tomara que você ainda ande muito por aí, né? Num tom sarcástico, né? Ele falou isso. Nós seguimos o nosso caminho, não respondemos nem nada. Uma pessoa que estava no bar veio ao nosso encontro, perguntou o que ele tinha falado, eu repeti, ele falou assim: nossa, foi isso mesmo que eu ouvi, mas eu não acreditei. Beleza, entramos lá dentro do restaurante, ele jantou, ele foi embora e eu continuei lá, porque eu estava trabalhando. Então eu estava por volta, esse negócio aconteceu por volta de 8h15 da noite. Aí quando foi 10h26 da noite, ele entrou no restaurante de novo. Eu estava sentada no fundo, no balcão. Eu já estava terminando o expediente, estava sentada conversando com uma cozinheira que trabalha comigo. Aí ele veio com um sorriso, eu achei que ele iria me pedir desculpas, mas aí ele veio com mais um ataque, né? Ele virou para mim e falou assim, chegou muito perto de mim, eu acho importante dizer isso, e falou assim: e aí, ele já voltou a andar? Num tom irônico e sarcástico, e foi isso que aconteceu. Virou as costas e saiu. A senhora falou que é uma cena recorrente aqui. Era para ser um trajeto fácil, né? Um trajeto de poucos metros, mas inclusive o William tem uma pergunta também para mostrar, para que a senhora conte para a gente um pouco mais. Vou colocar o William no Viva Voz aqui, para que a senhora possa ouvi-lo. Ô, Ju, primeiro, obrigado pela gentileza, né, de você estar conversando com a gente. Muito obrigado. Primeiro que o deslocamento de um cadeirante nas ruas das nossas cidades, ele é desafiador, principalmente aqui em Belo Horizonte, com tantas ladeiras, com tantos obstáculos, e ainda tem que lidar, né, quando você tem a acessibilidade, você tem que lidar com a educação das pessoas que não respeitam essas rampas de acesso. E eu queria primeiro falar sobre, porque a produção estava me dizendo que o seu companheiro, para além de estar numa cadeira de rodas, ele é portador de uma doença? Sim. Ele tem uma doença, é um parkinsonismo, né? Um tipo de Parkinson, mas é uma doença degenerativa, progressiva, que impede ele de se movimentar, né? Ele adquiriu essa doença já tem mais tempo
E agora tem 1 ano e meio, mais ou menos, que aí ele não consegue mais andar e ele também tem muita dificuldade de falar, mas ele tem plena consciência do que acontece ao redor dele, então ele sabe o que ocorreu, ele está realmente, né, abalado com isso, claro, né? Emocionado também por ele estar recebendo tanta solidariedade, né? Mas é isso, a história dele é então, essa. Né? Ju, o que acontece? A tua vida, a vida do casal, né, pelo que eu estou vendo, há pouco mais de 1 ano, ela se transformou e vocês estão com uma nova realidade, que é essa de usar a necessidade dele usar uma cadeira de rodas. Como é que... Eu não consigo entender como uma pessoa é capaz de tamanha crueldade e sem o reconhecimento, né, que a pessoa que está ali na cadeira de rodas merece um acolhimento e não uma fala tão agressiva, com tanto ódio. Você chegou... O que vocês pretendem fazer? Você vai dar queixa na polícia ou não? O teu objetivo é apenas a conscientização, né, das pessoas que hoje, para a mudança de um olhar em cima de um cadeirante, é isso? Acho que são as duas coisas, né? Primeira coisa, a gente precisa, né? Nós já fizemos um boletim de ocorrência na delegacia especializada em crimes contra deficientes, idosos e mulher, né? A mesma delegacia aqui em Belo Horizonte, na região do Barro Preto. Então, isso foi a primeira coisa que fez, foi uma decisão que eu tomei depois de eu conversar com meu filho, porque quando eu cheguei em casa de noite eu contei para ele, ele ficou também muito abalado. E ele conhece, né, ele é advogado, então ele conhece, né, as leis, então ele veio e me mostrou que isso que aconteceu com a gente, isso configura crime, então nós decidimos ir na delegacia, né? Então esse foi o primeiro passo que a gente tomou, porque eu entendo também que a justiça precisa de ser feita pelos órgãos especializados em justiça, né? Não cabe a nós fazer a justiça, né? Isso tem que ser feito juridicamente, pelos meios legais. Ele é um funcionário da UFMG, né? Que é a universidade onde eu estudei, onde meu marido estudou, onde nós nos conhecemos. É uma universidade que tem todo o meu respeito e admiração. Então, o segundo passo nosso foi comunicar à universidade o fato. E nós recebemos a orientação de que a gente deveria registrar, fazer uma denúncia na ouvidoria da universidade, no portal Fala BR do Governo Federal. Então, nós também tomamos essa segunda providência, né? E o que a gente espera disso tudo? Primeiro, que essas instituições que foram acionadas tomem as ações necessárias e cabíveis para esse caso. E o que eu espero é que, com a oportunidade que a gente está tendo de dar visibilidade a essa situação, que as pessoas todas reflitam antes, por exemplo, de obstruir uma rampa de cadeirantes ou parar numa vaga exclusiva de cadeirantes sem ter necessidade disso. Entender que essas pessoas, elas têm muitas limitações na vida e que elas merecem, né, todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa consideração, e não, né, o desprezo e nem a violência, que foi o que aconteceu com o Pedro, né? Ju, e eu queria agora... Ela citou a UFMG, WT? A UFMG falou... Ô, Rômulo, a UFMG, eu ia te perguntar isso, a UFMG deu algum retorno? Perfeito, WT. A UFMG se manifestou sim através de nota. Isso. Um segundo. A UFMG se manifestou, a Faculdade de Engenharia também se manifestou, o Diretório Acadêmico dos Estudantes de Engenharia também se manifestou, o Ministério Público também se manifestou, a OAB também se manifestou e o Tribunal de Contas do Estado também se manifestou, né, porque meu marido é funcionário aposentado do tribunal. Bom, em nota, WT, a Universidade Federal de Minas Gerais informou que recebeu a denúncia pela ouvidoria e que o caso terá tramitação administrativa com apuração dos fatos e adoção das providências cabíveis. A instituição afirmou ainda que não tolera condutas que violem a dignidade humana. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais, classificou o episódio como capacitista. Já o Ministério Público de Minas Gerais informou que vai instaurar um procedimento investigatório e criminal para apurar esse caso, WTE.
Aí, Ju, coloca ela para me ouvir. Eu vou pedir uma gentileza, que eu queria fazer uma coisa aqui. Ju, eu sei que você está vivendo, né, vocês estão vivendo um momento difícil em função da ignorância dessa pessoa, né, da forma que o seu esposo foi tratado, mas eu queria abrir um espaço aqui para você. Me diz uma coisa, você é chefe de cozinha e qual é o nome do seu restaurante para que eu possa divulgar agora, para que as pessoas compareçam, né, para prestigiar você, o seu esposo? Aonde vocês ficam e que tipo de cozinha que vocês preparam? Então, meu restaurante fica no bairro Santo Antônio, né? Ele se chama Cozinha Santo Antônio. É um restaurante de comida autoral, né? Com bases da nossa comida mineira, que é uma comida maravilhosa, né? Eu sou também historiadora, então eu tenho muito apreço pelas nossas tradições culinárias, né? E o nosso jeito, né, de receber. Então, assim, é uma coisa que eu prezo muito no meu restaurante, que é a hospitalidade, né? A gente receber bem as pessoas. Qual é o endereço, então, para a turma? Lugar de muito acolhimento. Qual o endereço? Oi? O endereço. É Rua São Domingos do Prata, 453. Olha, obrigado. Assim que eu tiver a oportunidade, vou passar aí para conhecer você, seu esposo, tá? Obrigado pela gentileza de conversar com a gente e muita força e parabéns pela sua atitude que é de coragem, de enfrentamento dessas desigualdades, dessa forma que as pessoas precisam entender que elas não podem agir assim, de forma tão arrogante, tão cruel com aqueles que precisam de apoio e acolhimento, como você falou. Obrigado, tá, Ju?